É o Nino Bellieni, oh, 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 oh. É o Nino Bellieni, oh, oh, oh. O programa Nino Bellieni traz hoje mais uma autoridade policial e também uma autoridade na comunicação. Participa aqui, faz, produz e apresenta um programa chamado A Hora do Mestre aqui na TVI. Então nós vamos entrevistar o comunicador, o professor e o policial, o delegado de polícia, Márcio Caldas. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, Nino. Eu fico feliz pelo convite, pela oportunidade. Vamos começar pelo começo, que é a pergunta básica que eu faço a quase todos os profissionais quando vêm aqui. Por que escolheu a profissão policial? Tenho um pai que na época ele era serventuário do Tribunal de Justiça, formado em Direito. No Rio? No Rio de Janeiro. E a correria do Rio de Janeiro, comia de qualquer jeito, veio a gastrite e surgiu para mim, por tabela, a obrigação de levar comida caseira lá no fórum da capital do Rio de Janeiro. E eu acabei levando a comida para o meu pai e ficando a tarde toda. Aí comecei a juntar uma petição, costurar um processo, carimbar e pagar uma conta. Acabou que eu fiquei dos 13 aos 18 respirando aquele ambiente, juiz, promotor, advogado, defensor. Fiz concurso com 18 anos para o TJ do Rio, fui aprovado e fiquei até os 25 lá dentro. Então de 13 aos 25 naquele ambiente que no frigir dos ovos não me apetecia. Mas quando eu via um policial, principalmente policial que não estava fardado, que estava paisano e eu via que estava armado, e sabia que era policial porque tinha que levar um ofício lá no cartório, eu vibrava, aquilo ali me tocava, né? Então, quando eu me formei, me graduei em Direito, eu não tive dúvida. Fazer concurso público para delegado de polícia. Passou na primeira chance? Passei. Para o estado do Rio de Janeiro. Isso. Porque muitos passam para outros estados, depois querem voltar e conseguem, né? Mas só consegue fazendo prova também, né? Ou hoje é possível pedir transferência de um estado para outro? Não. Esse concurso é para o estado do Rio de Janeiro ou para o estado de São Paulo, é só para o estado. Você fica vinculado ao governador do estado, ao governo do estado, né? Diferente de Polícia Federal, que você pode estar lotado no Acre e vai concorrendo internamente. Um dia consegue estar lotado em Campos, no Rio, Macaé, mas delegado estadual é só no estado. Então não pensa ser policial federal, agente, delegado federal? Não. Agora minha paixão tem uma paixão paralela aí ao meu cargo, né, de delegado. E eu tenho investido muitos esforços para que essa paixão ela fique por muitos e muitos anos. Magistério. Magistério. Então, vamos chegar lá. Uma pergunta que eu fiz ao Major Oliveira, subcomandante do 29º Batalhão de Polícia Militar, que também se encaixa com a sua profissão. Qual foi o seu batismo de fogo? A primeira vez em que pipoco passou perto? Eu costumo chamar de abelhas. Eu sempre fui um policial que gostava de ir para a rua, né? Trabalhar, colocar o bloco na rua. Mas me apercebi que tem uma carga burocrática muito grande que se você não tocar, você acaba paralisando a delegacia. Então comecei fui passando o tempo, fui dosando esse ímpeto de ir para a rua, onde as coisas acontecem, né? Até que eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, eu assumi a titularidade da 17ª DP, que é a Delegacia de São Cristóvão, na capital do Rio. Perto da Barreira do Vasco. E ali na minha circunscrição, na minha área, tinha Morro da Mangueira, Barreira do Vasco, Morro do Tuiuti, Complexo do Caju, Parque Alegria, né, que está no Complexo do Caju. Tinha o Centro de Tradições Nordestinas, que é conhecido como Feira dos Paraíba. Lá eles conhecem dessa forma. Tinha um pedaço da Avenida Brasil, uma área bem conflituosa. E o primeiro grande desafio de verdade foi eu comandar uma operação com apoio de 200 policiais para identificar e prender os componentes do tráfico de drogas no Morro da Mangueira. Então a gente subiu
houve uma intensa troca de tiros, a situação ficou bem tensa. Até policiais que passavam aquela impressão de que eram aguerridos, que eram ferozes, valentes, sentiram a pressão, realmente ficou muito tenso. Porque o tráfico na Mangueira rende muito dinheiro, então eles são bem armados. A gente conseguiu fazer a primeira incursão, prendemos em flagrante uns 5, apreendemos fuzil, arma, meia tonelada de maconha, não lembro exatamente quantos quilos de cocaína. E aí descobrimos um muro que eles criaram, construíram, tipo um muro de arrimo, e que tinha uns 25 metros de extensão. E tinha uma espécie de casa-mata, onde lá de cima eles conseguiam disparar contra qualquer um que tentasse invadir, polícia ou adversários rivais do tráfico, e não serem atingidos. Então, quando a gente descobriu essa fortaleza, tivemos que fazer a segunda operação. Isso saiu nos jornais, eu me lembro. Saiu. Aí depois tivemos que fazer a terceira operação, porque quando a gente foi derrubar esse muro, que era uma afronta, a gente teve que montar a segunda operação para poder fazer a incursão. E nessa segunda incursão a gente descobriu uma passagem secreta que havia na época entre o camarote, onde ficavam os componentes da bateria da Mangueira, com a própria comunidade. Então, se houvesse uma incursão policial dentro da quadra da Escola de Samba Mangueira, que é incrustada ali naquela comunidade, não é separada do morro, é bem incrustada, bem no pé do morro, traficantes poderiam fazer uso daquela passagem secreta, digamos assim, para se evadir. Então a gente voltou lá depois na terceira incursão para poder fechar. Então esse foi o primeiro teste de fogo, porque eu fui realmente sair do interior, embora seja do Rio, mas eu comecei trabalhando no interior. Minha experiência policial foi cunhada basicamente no interior, até que 6 anos depois eu fui para o Rio, e esse foi o primeiro teste, foi o batismo, né? Batismo de fogo. E a sensação, dá para perceber, como eu disse, as abelhas, o ricochete, o estampido do armamento, Olha, os projéteis passando, ou é tudo muito rápido? Perceber porque a comunidade é muito grande, você nem sabe de onde está vindo o tiro, o disparo. Você vê que é muitos disparos, porque além dos componentes da criminalidade, os policiais que estão espalhados estão trocando tiro. Então você não sabe de onde vem o tiro, de onde pode vir um tiro, se pode vir uma granada. Fogo amigo. Fogo amigo. Você tem que subir escadarias, que fica de peito aberto. Então você não fica... Se você começar a se impressionar muito, você tem que se concentrar e ir embora. Então o tiro passa perto, você está indo. Reduzindo as chances de ser atingido, mas nunca zerando. Diminuindo a silhueta. Encostando na parede. Procurando sempre abrigo, sempre progredindo por etapas, em que você reduz o risco, mas você tem que manter o foco. Senão você se envolve com aquele turbilhão ali, você fica nervoso, taquicardia, desmaia. Ou o contrário, a adrenalina faz com que cometa ações temerárias. Você acaba sendo um imprudente ali, afoito, né? Porque no desespero, então tem que ser bem focado, tem que estar preparado. E eu não estava preparado taticamente, porque eu não fazia treinamento, eu não era de delegacia especializado, mas eu acho que mentalmente ali eu fui bem preparado e consegui cumprir com êxito, sem resultar morte de inocente, nem de criminosos, então foi tudo perfeito. Márcio Caldas, o que faz um delegado? Já contamos aí a sua experiência de batalha, mas o que faz um delegado? A burocracia, o dia a dia? Ô Nino, você, como todo mundo, deve despertar talvez um sentimento de animosidade em alguém, um desafeto que você acaba criando na sua vida, pela sua postura, opinião, mesmo não querendo ofender ninguém, você cria desafeto. Uma ex-namorada, por exemplo. Imagine você de repente se deparar com um oficial de justiça te citando, dizendo: Nino, você é um estuprador. E você tem que contratar advogado para se defender da acusação, que ao final você vai provar sua inocência. Quando tem tempo, né? Mas de repente a mídia vai ficar em cima, o juiz, o promotor meio assodadamente vai mandar te prender, você vai para uma cadeia onde eles vão te rotular como estuprador, você vai sofrer toda a série de sevícias, você vai perder o emprego, perder a namorada, as pessoas onde você convive vão se afastar,
Ou seja, a acusação penal, ou seja, uma ação penal, ela é estigmatizante, ela causa o escândalo do processo, chamado streptus judice. Então, basicamente, o que o delegado tem que fazer? Ele tem que fazer uma filtragem no sentido de, antes de começar uma ação penal contra alguém, deixa a polícia apurar essa notícia de crime contra o Nino, ver se há alguma viabilidade, alguma possibilidade, e dessa forma, se reunir dos elementos que provam a existência do crime, chamada de materialidade, e elementos que apontam para a participação, para a autoria, ainda que mínimos, ainda que indícios, ainda que uma fumaça, aí sim o promotor vai ter a chamada justa causa para iniciar uma ação penal. Então, o delegado ele é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais do cidadão. Primeiro porque é através do trabalho do delegado que impede que ações penais levianas, temerárias, sejam iniciadas contra o cidadão de bem. Não que para propor uma ação penal precisa ter prova da culpa, não. A prova vai ser construída durante a ação penal, mas tem que ter alguma coisa contra a pessoa. E o papel da polícia civil em nível estadual e polícia federal em nível federal é apurar um mínimo de elementos para que, olha, só pode ser deflagrada uma ação penal contra alguém se tiver um mínimo de elementos. E dessa forma evita todo o constrangimento que é colocar alguém no banco dos réus. Porque eu te acusar que você me deve, entrar com ação de cobrança e meu pedido ser julgado improcedente, não é tão estigmatizante para você que estava certo desde o começo, eu dei com uns burros na água, respondeu a ação civil, não tem maiores danos, mas uma ação penal ela causa esses danos. Então, marca a pessoa para o resto da vida, mesmo ela sendo inocente. Imagina uma cidade pequena, então, ainda que vive a sentença absolutória, isso não vai recompor todo o prejuízo moral, material, físico, que a pessoa pode acabar sofrendo. Como o caso da escola base em São Paulo, que acabou com a vida das pessoas envolvidas e só mais tarde conseguiram provar que eram inocentes. A televisão foi muito culpada nisso, a mídia toda. Doutor Márcio Caldas, nós vamos para um intervalo e depois voltamos falando mais sobre a sua carreira de delegado e sobre o magistério, que é a sua paixão, nada secreta. Ele dá aula em várias faculdades da região, vai conversar com a gente também sobre o programa A Hora do Mestre, aqui na TVI. TVI, te vejo aqui, nós já voltamos. É o Nino BBN, é o Nino BBN, Estamos de volta com a segunda parte do programa Nino BLN, sempre entrevistando personalidades, pessoas que têm história para contar. E o nosso convidado é o delegado da 143ª Delegacia de Polícia Civil aqui em Itapiruna, que muita gente chama de 143DP. Doutor Márcio Caldas, eu posso chamá-lo também de professor Márcio Caldas. Falei com o doutor bacharel, com o doutor delegado, agora eu vou falar com o professor. Como é que surgiu a vontade de passar toda essa experiência acumulada com a carreira e com tanto tempo de tribunal, né? Desde criança, desde bagrinho? Eu, na verdade, sempre admirei, sempre gostei de ouvir, sempre admirei pessoas que tinham que falar, né? Então, e a escola sempre foi uma oportunidade de aprender, de ouvir pessoas que têm experiência, que se preparam e despertavam interesse no conhecimento. Então, eu achei que, em algum momento, eu percebi que isso é uma missão legal. Você, além de passar o conhecimento, você conseguir despertar na pessoa o interesse pelo conhecimento. Porque muitas vezes você está passando conhecimento, mas não está muito preocupado se o ouvinte ali está ou não captando aquilo. Está apenas passando conhecimento. Não quer dizer que esteja exatamente transmitindo conhecimento. Mas eu acho que tão importante quanto você ter o conhecimento para passar, é você despertar na pessoa um interesse em adquirir, agregar ao seu patrimônio cultural aquele conhecimento. Então eu achava tão bacana professores que sabiam reunir essas duas qualidades, né? Que é o conhecimento e saber despertar
na pessoa o interesse pelo conhecimento. Então isso me encantou, eu falei, poxa, eu acho que essa é uma das minhas missões. Eu comecei, na linguagem popular, a jogar o barro para ver se colava, comecei lecionando, fazendo palestras, e aquilo foi me satisfazendo, foi me enchendo de alegria, foi preenchendo alguns vazios que ainda existiam na minha estrada, né? E descobri que é minha paixão. Aí o senhor fez 4 pós-graduações? Eu comecei a lecionar antes das pós-graduações, então eu comecei a assumir muito compromisso com o magistério, curso preparatório, faculdade, curso de extensão. E aí comecei a fazer as pós-graduações lato sensu. E depois das 4 pós-graduações, eu ingressei no doutorado no exterior, estou cursando ainda. E não pode parar de estudar, tem que continuar porque o conhecimento vai se transformando. Então é uma escravidão boa, digamos assim, do bem, né? A gente fica sempre vinculado ali a essa obrigação de estar. Quais são as universidades, faculdades em que o senhor leciona? Eu estou na Unig, em Itaperuna, Universidade Estácio de Sá, em Campos, Universidade Fluminense, né, conhecida como a FDC, Faculdade de Direito de Campos, e também na FAMESC, em Bom Jesus do Itabapoana. Consegue conciliar com a vida de delegado? Com muita correria, com pouco descanso e muita força de vontade, é perfeitamente possível. Professor exigente ou um professor flexível? Eu sou, assim, rigoroso com a atenção, né? Mas a gente endurece sem perder a ternura. Então, eu estou sempre fazendo uma blitz na sala, tá conversando, tá no WhatsApp, presta atenção, cai na prova, puxando o aluno mais disperso para mim. Dou muita matéria, então se não prestar atenção, realmente vai perdendo um pedacinho aqui, um pedacinho ali, já não pega mais nada. A prova, ela é complexa para quem não acompanha, para quem não presta atenção. Mas, na hora da correção, a gente procura sempre ajudar o aluno. De que forma? A nota não foi boa, venha para a vista de prova, em que eu tenho um trabalho de explicar todas as questões da prova, que é mais uma oportunidade de fixar a matéria. Porque a pessoa já estudou para a prova, teve que raciocinar aquelas 2, 3 horas de prova. E depois vem a explicação por cima, ali eu acho que é o momento realmente de você estar consolidando o aprendizado. E eu dou um prêmio, né? A gente dá um meio ponto, dá um ponto, para quem vem à vista de prova. Para quê? Para estimular a pessoa a se interessar. Então eu sou rigoroso, sou, mas eu dou chances. Eu não tenho a menor satisfação em reprovar aluno, mas também não posso fazer um trem da alegria e despejar no mercado profissionais que não têm a base na minha matéria. O senhor é a favor, então, da prova da OAB? Eu acho que tem que ter. Talvez ela está com um nível de complexidade muito alto, coisa que talvez poderia até ser repensada. Mas tem que haver sim, porque a gente sabe que tem alunos ou tem instituições de ensino superior que não são tão rigorosos com a formação do seu estudante de direito. E a advocacia é uma atividade essencial à justiça, o cidadão precisa de um bom advogado, e se o camarada não tem a menor base, ele vai estar enganando o cidadão. Então, tem que ter a provinha da OAB. Eu só talvez faria um retoque na complexidade. Me parece que eles carregam a mão um pouco. O senhor é um dos sucessos aqui da nossa TVI, Canal 21, também tvi21.com.br, sem o BR, tvi21.com. No YouTube eu vejo que seus vídeos que são produzidos aqui, seus programas, são muito acessados. E eu costumo ficar ouvindo. Enquanto estou fazendo outro trabalho, eu estou ouvindo, tenho aprendido muita coisa. Porque para quem é leigo, como eu sou, mas jornalista, se torna necessário aprender sempre um pouco mais sobre o direito. E noto uma facilidade de narrar, de explicar, de contar, parece uma conversa. E por isso que eu ouço. Se eu não ouvisse, ou seja, se eu não gostasse, eu não ouviria. Porque há professores e há mestres. E o senhor realmente escolheu o nome correto para o seu programa, A Hora do Mestre. Como tem sido a repercussão dele aí com as pessoas com o senhor?
Eu tenho ouvido muita coisa boa a respeito. Mas o senhor, como é que as pessoas, os alunos, como é que eles falam sobre o programa com o senhor? Nino, eu fico muito feliz em poder ter um programa que leva esse tipo de conhecimento para o pessoal de casa, para quem é um leigo, a dona de casa, quem não é estudante do direito. Eles estão tendo a oportunidade de ter algumas noções de direito que, mesmo que eu fizesse uma outra área do conhecimento, sou um biólogo, eu acho que é importante você conhecer um pouco do direito. Não que precisasse cursar uma faculdade de direito, mas é bom porque você, volta e meia, você está envolvido, mergulhado no direito. Então, tem tido uma aceitação boa porque eu estou com a preocupação não de dar uma aula de faculdade, não uma aula de um curso preparatório para concurso. Eu quero conversar sobre direito. Inicialmente tem sido na área penal, processual penal, constitucional, para que o pessoal de casa, que de alguma maneira tem contato com isso no seu dia a dia, seja diretamente, seja indiretamente, ao ver uma notícia na televisão, ele fica mais inteirado, ele passa a entender e fica mais exigente. Então a gente procura trazer uma linguagem ali que seja digerível para o leigo, e no meio ali eu sempre dou uma dica de concurso público, porque a gente sabe que tem estudantes que assistem, e eu tenho tido um feedback bom. Como eu leciono em várias faculdades, os alunos chamam os familiares para mostrar o professor e a aula, e isso vai replicando. Então, volta e meia, a gente passa na rua, o senhor que é o apresentador daquele programa, A Hora do Mestre, um tio meu na Bahia, em Salvador, assistiu, foi parar lá nas mãos dele sem eu falar nada. Então, a coisa vai replicando. Então, eu acho que tem caído no gosto aí das pessoas em geral. Eu sou muito exigente e gosto. Não é elogio, é reconhecimento. Não é porque eu considero o senhor como um amigo de longa data, é porque realmente está bom. E se não fosse bom, eu não estaria sendo apresentado pela nossa TVI, onde a gente se vê aqui. Um momento engraçado na carreira de delegado, já que tristes não faltam. A gente tem um muito engraçado, mas esse eu não posso contar no horário. Eu vou contar um fato que é curioso. Uma vez eu fui intimado para uma audiência e eu estava apostando que era para audiência em que eu seria testemunha da pessoa que eu prendi. Uhum. E muito me surpreendeu quando eu fui ver que eu era o acusado. Eu falei, não entendi nada. Aí eu fui até a audiência e percebi que o órgão do MP inverteu tudo. Ele falou que minha prisão foi ilegal e que eu pratiquei abuso de autoridade. Um absurdo jurídico muito grande, que depois eu fui absolvido, óbvio, né? A gente tem proposta de transação penal, eu não aceitei. Falei, não, vamos enfrentar a ação penal. Depois tem proposta de suspensão condicional do processo. Falei, não vou aceitar, vamos brigar. Meu trabalho foi correto, eu estava cumprindo meu dever. Abri mão de descanso, de lazer para poder acabar com a situação que havia nessa cidade. E fiquei indignado. Foi curioso porque foi meu susto inicial, né? Eu acusado? Ou seja, inverter os papéis. Mas aí no final das contas, a alegria foi em ver que eu levei a minha convicção até o final e fui absolvido. E eu não tinha receio de que não seria. Se não fosse aqui perante o juiz de primeiro grau, eu ia brigar no tribunal, segunda instância. São os percalços de uma carreira realmente estressante, não é, doutor? Tem que gostar muito, como o senhor parece e gosta. Tem que gostar, porque é diferente de tudo que você vê por aí. É uma atividade que não tem rotina, você não sabe o que vai aparecer na delegacia. Há uma cobrança muito grande na atuação policial, talvez pelo histórico de desajuste, desacerto na época da ditadura. Com a Constituição de 88, fortaleceram muito o Ministério Público, órgãos de ouvidorias, corregedorias. Então, se você não agir correto, a chance de você se dar mal é muito grande. Então, é estressante. Você quer fazer o bem, você quer aprender, mas você fica de mãos atadas e andando no fio da navalha.
Se eu prendo, é errado, abuso de autoridade. Se eu não prendo, prevaricação. No mínimo isso, fora outras acusações levianas que podem acontecer. Então, é uma atividade difícil. Tem que gostar e tem que ter coragem. O senhor é um dos entrevistados em que os telefones mais tocam. Enquanto estamos conversando, tem gente querendo falar com o senhor. Eu agradeço ter tirado um tempo, né, para conversar com a gente. O nosso programa dura no máximo 30 minutos. E está sendo muito interessante porque mostra para você que tem um sonho, né, um sonho de ter uma carreira emocionante e que poderia até pagar mais nesse país, como todas as profissões merecem ganhar mais, mas que não deixa você numa situação ruim. É um salário digno, que pode melhorar para todo mundo, porém o de delegado compensa. Doutor, falamos do seu batismo de fogo, professor, falamos das suas aulas, e qual é a pergunta que o delegado faria para o professor? Que o delegado faria para o professor? O delegado Márcio faria para o professor Caldas. Ou o delegado Caldas faria para o professor Márcio? Eu faria o seguinte, professor, você está preparando bem esses advogados? Porque tenho encontrado profissionais que deixam a desejar. Ou seja, o professor, você está se esforçando? Seria a pergunta que eu deixaria para o professor em razão do reflexo que eu vejo do trabalho do professor no meu dia a dia. Você vê advogados brilhantes e vê advogados que realmente uma vergonha para a classe. Nem sempre o melhor aluno é o melhor advogado. Às vezes é perfil da pessoa, né? A advocacia também exige um perfil. A pessoa tem que ser aguerrida, tem que ser dinâmica, senão vai ficar muito na passividade, pessoa muito calma, pode não ter muito sucesso. Que é uma profissão que exige muito, além da argúcia, da sagacidade, de iniciativa, de agir proativamente, então não ganha dinheiro com a advocacia. E qual a pergunta que o professor faria para o delegado? O professor Márcio faria para o delegado Caldas. Delegado, você continua estudando? Porque a profissão de delegado requer estudo contínuo. Você está antenado no seu papel hoje no Brasil, no século XXI, de o primeiro garantidor dos direitos fundamentais? Então, se não estiver, estude. O delegado tem que estar cada vez mais preparado. Um conselho em 30 segundos para quem quer ser delegado de polícia civil ou federal. Profissão muito boa, eu recomendo. Agora, tem que gostar. Não adianta ir atrás apenas de salário, que o salário no estado do Rio está muito bom, é atraente, mas eu já vi colegas de profissão se matarem, já vi colegas de profissão fazerem besteira porque tem muito poder, sem ter o preparo. Já vi colegas ficarem malucos e serem aposentados por problema psiquiátrico. Então tem que gostar e tem que levar o seguinte lema: endurecer sem perder a ternura. Não deixar aquele dia a dia, né, que é um para-raio ali, te consumir, te transformar em um péssimo pai, péssimo marido, péssimo vizinho, péssimo filho. Ou seja, não embrutecer. Conversei aqui com o delegado de polícia titular da 143-DP, daqui de Itapiruna, Polícia Civil, o doutor Márcio Caldas. Professor doutor Márcio Caldas. Foi um prazer, uma honra. Até uma próxima. Porque merece a gente conversar mais com ele. TVI, te vejo aqui, é o final do programa Nino Beliani por hoje. Em breve teremos uma outra celebridade, personalidade, gente que tem história para contar. E você tem, então... Se você tem, nos procure que você poderá ser um dos entrevistados. TVI, te vejo aqui.